noite, seja muito bem-vinda a esse canal Betel Serra. Essa família já ama você. Fique muito à vontade aí onde você está, no seu trabalho, no seu carro, e vamos juntos começar mais uma celebração ao Senhor, mais um momento de adoração e de aprender um pouco mais sobre famílias que influenciam. Esse mês de maio é o mês da família e nós comemoramos nesse último sábado o Dia Internacional da Família. Gostaria de te convidar a, nesse momento, parar o que você está fazendo. Tem uma setinha aí que diz compartilhar. Compartilhe o link lá no grupo da sua célula, no grupo da sua família, com os seus amigos, para que eles possam participar também dessa palavra. Nós estamos dando sequência aos 10 mandamentos, estudando juntos os 10 mandamentos. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho a respeito do 7º mandamento. Então fique ligado que daqui a pouquinho a gente vai aprender sobre o 7º mandamento e como a nossa família pode influenciar através deste mandamento. Que Deus te abençoe. Queria que agora você curvasse sua cabeça junto comigo, orasse pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus avós, pela sua família. Tira esse momento, 2 minutinhos para orar por quem você ama. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e nós queremos apresentar aquilo que temos de mais importante, de maior valor para as nossas vidas, a nossa família. Colocamos diante do Senhor a vida, Senhor, cada um está apresentando aí a vida do seu pai, da sua mãe. Colocamos, Senhor, a vida dos nossos filhos, a vida, Senhor, dos nossos avós, a vida, Senhor, dos nossos sobrinhos, dos nossos queridos, Senhor, aqueles que têm necessitado da atuação, Senhor, na área da saúde, aqueles que têm necessitado da sua ação, Senhor, por uma porta de emprego, aquele que tem, Senhor, enfrentado algum problema até mesmo na sua casa. Que o Senhor esteja neste momento fortalecendo a fé de cada um de nós e seja, Senhor, nos dando alegria, amor e que isso seja verdade dentro da nossa casa. Que possamos demonstrar, viver e influenciar a nossa sociedade. Abençoe a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra e que cada um, aqueles que ainda não nos conhecem, estão aqui pela primeira, segunda ou terceira vez neste canal, que também seja abençoado com esse momento de adoração e com a palavra que receberemos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua noite e vamos agradecer, celebrar e compartilhar daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Meu querido, onde quer que você esteja agora, vamos celebrar da graça, da maravilhosa graça que o Senhor nos concede. Aleluia! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar. Levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Te exaltamos, Deus, aleluia. É o Rei da Glória, é o Rei
fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz pegou, sua vida me entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós somos Teus. Nós exaltamos o Teu nome com a nossa vida. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nos prostramos aos Teus pés. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade. Que Tu és o Rei dos Reis. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa não me
reconhecemos que o Senhor é tudo, que o Senhor é tudo, que o Senhor é tudo. E nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. O Teu nome bendirei e bem alto. Onde você estiver, declare que o nome dEle é grande, que o nome dEle é poderoso, e que você é dEle, e que a sua família pertence a Ele. Tudo que nós temos, nós rendemos a Ti, Senhor. Está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu. Nós declaramos essa noite: eu sou Teu. Estou aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és Senhor, Tu és Senhor, o único digno de adoração, Senhor. Sim, Tu és um Deus de amor. Sim, Tu és. Seja adorado, Jesus, seja exaltado. Nós somos Teus, nós pertencemos a Ti, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos amou primeiro. A Ti, Senhor, nós rendemos a nossa vida. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado por esse amor que nos alcançou, por esse amor que nos conquistou. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz-luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz-luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Para mais um TADEL, treinamento avançado de líderes, e estamos trazendo mais uma mensagem da série Famílias que Influenciam. O tema que traz os 10 mandamentos, e hoje nós estaremos falando sobre o 6º mandamento: não adulterarás. Como disse o nosso pastor Honório nesse domingo, o decálogo é composto de 10 mandamentos, sendo que os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento vertical com Deus. E os 6 restantes, eles tratam do nosso relacionamento horizontal entre nós, os seres humanos. Os 10 mandamentos, eles são provas do amor de Deus e provas de que Ele não está distante de nós. Os mandamentos, eles nos protegem. A Bíblia, ela tem 2 palavras para a imoralidade sexual.
entre um homem e uma mulher. O primeiro é fornicação, ou seja, o solteiro que mantém uma relação sexual. Ou adultério para casados que mantêm uma relação sexual fora do casamento ou fora da aliança. O princípio desse mandamento está lá no texto de Êxodo 20:14, ele aplica-se para os dois casos. Solteiro, você que é solteiro, deve se guardar para o futuro esposo ou esposa, ser fiel ao futuro esposo ou esposa. E o casado deve manter-se exclusivo para o seu cônjuge. O casamento ele é uma forma visível, querido, grave isso. O casamento é uma forma visível do relacionamento invisível que temos com Deus. Não adulterarás. Nós somos desafiados neste mandamento a não adulterar por causa da natureza de Deus. Pense nisso. A fidelidade é um dos atributos de Deus. Deus é fiel e sempre será fiel. Por que tantos problemas nessa área, então? Desde a queda do homem, ele se dedicou, ele se distanciou do pai e com isso ele perdeu suas características de filho, passando a valorizar mais as coisas do que as pessoas. O ser humano passou a ser cada vez mais egoísta, pensando em si mesmo e naquilo que lhe proporciona prazer, desprezando a pessoa de Deus e o seu semelhante, olhando para o seu próximo como uma coisa e não como uma pessoa. A nossa sociedade, então, classificou ou coisificou o próximo. Frases como, poxa, eu fiz sexo antes do casamento, pois eu não aguento esperar. Ou eu vou trair o meu cônjuge, pois afinal ninguém é de ferro, né? O que tem isso? Não tem nada a ver, não é mesmo? Ou quando nós ouvimos sobre casos de estupro no casamento, você já ouviu isso? O marido que força a esposa a ter relação sexual sem o consentimento ou vontade dela. E outros casos de negócio na cama, onde a esposa usa o sexo para manipular o esposo. Então, tudo isso nos dá uma visão utilitarista do sexo. Ou seja, o sexo utilizado como fonte de prazer, mesmo quando não atende aos apelos morais, contanto que proporcione prazer desejado. Mas eu pergunto a você, esse é o plano de Deus? Esse é o plano de Deus para você? Não, querido. Eu respondo a você, não é o desejo de Deus. O sexo ser usado para abençoar os cônjuges dentro de um relacionamento duradouro, esse é o propósito de Deus. Jesus ele fala sobre o adultério. Todos nós corremos o risco de quebrar este mandamento sem tocar no outro. Jesus ele diz o seguinte, lá em Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso não quer dizer que todo desejo sexual, querido, é mau, não. Mas todo desejo que não seja pelo seu cônjuge é ilícito e, consequentemente, pecado, e não deve ser alimentado. Deus ele nos fez seres sexuais, com hormônios, ou seja, todos nós temos desejos e não precisamos nos envergonhar desses desejos ou reprimi-los, desde que esteja dentro da vontade de Deus, ou seja, desde que esteja dentro da forma legalmente autorizada. Você pode perguntar, mas como assim, pastor, legalmente autorizada? Olha, no plano de Deus, o sexo é para ser uma experiência exclusiva, com uma pessoa apenas, dentro de uma segurança de um compromisso, do casamento, uma aliança entre duas pessoas. Deus ele inventou o sexo seguro e chamou ele de casamento. Então você quer ter sexo seguro? Sexo seguro é isso, casa. E aí você pode ter um sexo seguro. Jesus ele não disse que ter desejo sexual é pecado. Mas pecado é quando o desejo é direcionado à pessoa errada e é alimentado, cultivado e só não se torna uma ação por falta de oportunidade. Então essa pessoa já adulterou. Então você pensou, cobiçou,
não pôde ter, mas ficou ali alimentando esse desejo, essa fissura, você está adulterando. Você está cometendo um pecado, e o pecado nos separa de Deus. Eu não posso evitar ser atraído por uma mulher, mas eu posso e eu devo evitar que com a mente eu venha adulterar com ela. As mulheres são maravilhosas, mas não quer dizer que eu preciso cobiçar a todas elas. Eu posso ver, posso admirar, mas eu preciso vigiar no meu coração para não cair em adultério. No versículo anterior nós vimos o mandamento, não matarás. Estão lembrados? O pastor Honório abordou sobre isso. Novamente Jesus ele nos leva para a essência, para o sentimento da postura interior que produz ação. Ações que resultam de valores, de sentimentos e de percepções internas. Elas são concretização de quem somos e do que pensamos. É por isso que Jesus sempre nos faz voltar ao nosso interior. Ele nos diz que se odiarmos o nosso irmão ou chamá-lo de louco, já somos culpados de assassinar. Agora, por que é nesse momento que nós travamos o assassinato? Quando você começa a fazer esse julgamento no seu coração. Não é quando temos um revólver na mão que decidimos matar. Também não é quando estamos na porta do motel que decidimos entrar, que estamos de fato cometendo adultério. Não é na hora do ladeira abaixo, né? Caminhão sem freio, que surge a decisão de manter ou não a relação sexual antes do casamento. Não, querido. Não é durante aquele almoço romântico com uma colega de trabalho, tão compreensiva, quanto a sua esposa não tem ouvidos para ouvir você. Não é nesse momento que você precisa dizer não. Os valores eles têm que estar presentes antes da oportunidade surgir, para sabermos trabalhar previamente no plano de Deus. Você tem que se preparar antes e não durante, porque é difícil demais, depois que você começou algo do tipo, parar. Olha só, eu vou usar uma ilustração para você. Imagine aí, um paciente, uma paciente, uma mulher, imagine uma mulher jovem, bonita, ela em um dia de inverno, ela entra no consultório do seu médico com aquele casaco, de peles, e assim que a porta se fecha, ela abre o casaco e revela que está nua por baixo do casaco de pele. Então ela diz assim para ele: e aí, gostou do que você viu? E aí esse médico ele tem duas opções, ele vai observar, admirar, desejar, cobiçar, ou ele pode rejeitar. Então imagine que esse médico, ele respondeu o seguinte: eu estou vendo algo muito melhor. E ela pode até se achar, o que você está vendo, Ele diz: eu estou vendo a minha família, eu estou vendo o meu Deus, a quem eu amo, e eu não desejo trair. Então, por favor, se retire do meu consultório. Posição certa. Ele nem olhou para a mulher, ele percebeu o problema, e esse homem ele é imune, porque ele é médico, já está acostumado com isso? Não, queridos. Ele está com o coração vacinado, ele tem um propósito no coração, e qualquer um de nós pode alimentar o coração com esse propósito, o de não adulterar, o de não pecar contra o Senhor. E quando o diabo semear oportunidades de pecado na sua vida, se você estiver ligado na palavra de Deus, você terá forças para dizer não. Mateus 19, 5 e 6 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Casamento é uma instituição criada por Deus. Tornar os cônjuges um fisicamente é o propósito dessa união. Fidelidade, então, é essencial para se manter um relacionamento. Olha, como eu disse lá no começo, o casamento é um exercício visível do relacionamento invisível que temos com Deus. Você precisa, então, desenvolver a fidelidade, Você precisa desenvolver a sua comunhão com o seu cônjuge. Por que o discípulo de Jesus, então, não deve adulterar, querido? O que o adultério faz com o discípulo de Cristo? Por que então é errado adulterar? Eu vou responder para você.
Porque quando você adultera, você fere o seu próximo. E eu digo próximo, eu digo o seu cônjuge. Ah, mas você não é casado, é namorado, você fere o seu namorado. Você fere a pessoa com quem houve o relacionamento ilícito. Todos saem machucados nessa sua ação de pecar, porque todos acabam se ferindo, todos acabam pecando. Esse processo, ele machuca a todos. Em Romanos 1, 24, diz o seguinte: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. E em Coríntios 6, 12 a 20, diz o seguinte: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Ao unir-se sexualmente com uma pessoa, eu estou entregando algo que não me pertence. O meu corpo pertence à minha esposa. O meu corpo pertence ao meu esposo, mesmo que ainda seja solteiro. Você não tem a promessa no seu coração de um dia se casar, você tem que manter o seu corpo guardado para aquele que o Senhor separou para você. Olha, o exercício da pureza, da santidade, também vem de Deus. Nós somos um reflexo de Deus aqui na terra. Então, como servos de Deus, nós precisamos nos manter puros, santos. E eu volto a dizer, sexo não é pecado, desde que feito da maneira correta. A gente vê que algumas mulheres têm dificuldade nessa área sexual. O apetite sexual, ele é diferente para cada um. Alguns têm mais, alguns têm menos, mas olha, todos têm um apetite, né? Em Coríntios 7, o verso 4 e 5, diz assim que a mulher, ela não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem, olha bem, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Olha só, a única justificativa para vocês não se manterem num relacionamento sexual, você que é casado, é se vocês, de comum acordo, marido e mulher, decidirem se santificar por um tempo determinado, também não é um grande tempo, vocês vão dedicar a oração, para que Deus possa estar respondendo você num propósito, mas o próprio Paulo aqui escreve, aqui, inspirado pelo Espírito Santo, mas por um tempo determinado, depois voltem novamente a estarem juntos, porque para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Porque, lembra, nós somos pessoas que têm hormônios, que temos desejos, que temos libido, e se você se recusa, se priva de satisfazer esse desejo, no seu coração você vai começar a alimentar fantasias. E a nossa mente é como um computador, querido. Você está ali assistindo a televisão, dificilmente você assiste um filme hoje que não tem uma cena forte de sexo. E aí quando você assiste aquilo ali, você registra, guardou ali na sua mente. E aí você que é casado e não está se relacionando com a sua esposa, porque ela está sempre com dor de cabeça, né? Está sempre com uma dorzinha de cabeça. Você vai alimentando aquilo ali no seu coração, ó, aí na rua você vai encontrar alguém que vai te dar atenção e vai alimentar esse sonho em você. Pode até ser que essa pessoa nem facilite para você, para ter o ato em si, mas só o fato de você começar a olhar para fora, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Você começa a olhar para fora, começa a ter desejos e sentimentos, e alimentar esses sentimentos que são contrários à vontade de Deus, o adultério entra na sua vida e aí você vai estar complicado, porque você vai estar quebrando um princípio da palavra de Deus. Né? Não devemos, então, de maneira nenhuma, nos eximir ou nos privar de dar prazer ao nosso cônjuge. Uma experiência aqui de um casal que, após terem 3 filhos,
A mulher não queria ter mais filho, mas ela, devido à sua crença religiosa, ela achava que não podia tomar anticoncepcional, não podia se preservar. Então, o que ela fazia? Qual era a estratégia? Toda noite ela botava um dos meninos na cama. E aí, desse jeito, não tinha jeito, né? O menino estava lá, então não rolava. Passado um tempo depois, esse homem aí, privado de ter acesso à sua esposa, ele acaba se envolvendo com uma outra pessoa fora do casamento, e aí adultera com ela. Se separa e vai agora, ele, de repente você pode dizer, pô, mas ele é um sem vergonha. Mas ela também foi inconsequente porque ela o privou daquilo que era direito dele. Então o que é importante saber, queridos? Importante saber que nós somos diferentes e temos necessidades sexuais diferentes, maior apetite sexual, não necessariamente uma perversão, né? Alguns têm muito libido, muito desejo. Olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas olha, conversando, vocês dois, vocês vão chegar a um acordo. E saiba, o sexo ele não é sujo, o sexo não é uma obrigação no casamento, o sexo é uma bênção de Deus para o casal e você precisa usufruir desta bênção que Deus te deu. Quando você não faz isso e se priva de forma irregular, você está correndo o risco de cair em tentação, de cair em pecado, e aí ser separado de Deus, ser separado da família, ter toda uma história, todo um sonho, todo um planejamento de Deus para você destruído, porque você não vigiou, porque você não soube manter uma vida plena, uma vida satisfatória, porque por um motivo ou outro, não foi sábio, não foi vigilante. Então, o que o adultério faz? Porque é errado adulterar, porque fere o próximo, porque destrói a confiança entre o casal. Hebreus 13, verso 4 diz que o casamento ele deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imortais, Meu Deus. Perdão aqui que eu toquei aqui e me enrolei. Então, o casamento então deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casado, você precisa pedir perdão a Deus se você adulterou. Você precisa pedir perdão à sua esposa, ao seu esposo, e precisa restaurar essa aliança e seguir em frente. Solteiro, né, com os noivos, como o noivo não consegue se guardar puros, peça perdão. O adultério, ele semeia desconfiança no casamento. Olha, por saber das necessidades que nós temos e por ser bom, Deus ele planejou o casamento como um compromisso. E o sexo protegido por este compromisso. Ou seja, você é livre para ter um relacionamento sexual dentro do seu casamento. E isso vai ser bênção para você e para sua esposa. Agora, então, como eu devo seguir esse mandamento? Você vive uma vida limpa diante de Deus. Vive uma vida limpa diante dos homens. Não dê motivo para julgamentos ilícitos. Peça perdão se você errou. Né? Lave-se no sangue de Jesus. Em 1 João 1, 7 a 9 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Se nós confessarmos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, você precisa aceitar a Jesus. Você precisa abrir mão dessa vida de pecado. Não há pecado que Deus ele não possa perdoar. Você precisa manter a sua mente limpa. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, nós somos expostos a todo tipo de informação, e nós temos aí na sua casa, eu tenho certeza, você tem TV, você está me vendo agora na TV, você tem acesso a livros, revistas, piadas, conversas. Então, conhece aquela música que cantamos quando criança? Cuidado, mãozinha, com o que pega, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, olhinho, o que vê. Já ouviu essa musiquinha, né? Quase todo mundo conhece. Você precisa ter cuidado com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está acessando, né? Por onde você está andando, porque você pode se achar forte, né, e não ser vigilante e cair em pecado. Você precisa, então, se renovar diariamente, né, no compromisso de fidelidade ao Senhor. Em 1 Coríntios, queridos, nos 10, versos 12 e 13, diz assim: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Né? Não sobreveia a você tentação que não fosse comum aos homens. É Deus, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, mas Deus já providenciou o livramento. Não há para você uma justificativa para continuar pecando. Olha, mas a carne é fraca, é verdade, mas Deus já providenciou o livramento para você. Se você estiver firme no Senhor, o diabo ele pode até lançar uma seta maligna no seu coração, um desejo, uma imagem, mas você vai estar alimentado com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te manter firme. Né? Você que é casado, querido, mantenha a chama acesa no seu casamento. Marido e mulher, olha, o homem para trair a mulher só se ele não tiver ela em casa. Então, você que está em casa, cuide do seu marido, trate-o bem. Marido, cuide bem da sua esposa, a agrade. Né? Se você é divorciado, é solteiro, bom, ame alguém digno do seu amor. Ir para a cama com alguém não é prova de amor não, querido. Tá? Ir para a cama com alguém não é prova de amor. Se alguém está tentando seduzir você, dizendo que como prova de amor quer se relacionar com você, levar você para um motel, essa pessoa não te ama, essa pessoa não te merece, essa pessoa não é digna de você, não é digna do seu amor. Então, se conserve puro, tome a decisão de não adulterar, tome a decisão de se relacionar com Deus até que Deus coloque no seu caminho alguém que possa se relacionar com você. Tome a decisão de santificar a sua vida. Nós precisamos, você que é solteiro, você que é virgem ainda, aleluia, né? Então, renove o seu compromisso com Deus, querido. Decida guardar-se para Deus e para o seu cônjuge, pois Deus tem a bênção para você. Ah, você não é mais virgem, e agora? Peça perdão a Deus e decida viver agora uma vida limpa. Porque Deus, Ele tem uma palavra para você. Ele diz, olha, vá, não peques mais. Deus está pronto para te abençoar. Bom, ter uma vida santa é uma decisão. Cristo receberá aquele que que quer realmente tomar essa decisão de se santificar. Então, querido, você que deseja tomar essa decisão de mudar de vida, olha, Deus, Ele conhece o seu coração e a palavra para você não muda. Ele vai dizer, vá, eu te perdoo, não peques mais. Se você é divorciado ou viúvo, faça o mesmo compromisso de pureza dos jovens. Não se relacione com qualquer um, não busque o prazer pelo simples prazer, mas busque em Deus. Você quer um companheiro? Você não está errado em buscar um companheiro para estar com você, ao seu lado, para envelhecer junto, né? Mas ore a Deus e tome a decisão certa, não se precipite.
Se você é casado, querido, você tem sido fiel, aleluia. Permaneça assim e você vai colher muitas bênçãos no seu relacionamento conjugal. Renove seu compromisso com Deus e com seu cônjuge. A cada manhã faça uma renovação de votos, né? Decida viver em comunhão com Ele. Agora, se você adulterou, querido, nem tudo está perdido. Deus, Ele é poderoso para abençoar a sua vida. Olha, se você pedir perdão a Deus e pedir perdão ao seu cônjuge, Ele vai te abençoar. O maior erro que existe é não se arrepender dos seus pecados para começar uma nova vida. Cristo receberá e quer dizer a você que o que disse àqueles que pecaram: vá e não peques mais. Agora, um recado para você, pai. Decida conversar com seus filhos sobre sexo limpo e seguro, segundo os valores da palavra de Deus, não segundo os valores do mundo, para que você possa alimentar no coração deles esperança, fé e uma vida na presença de Deus. Olha, existe uma química muito forte no processo de relacionamento sexual, que fortalece o compromisso entre um casal. Por isso Deus, Ele planejou a relação dentro do casamento, gerando um compromisso. O que mantém um casamento não é o amor, que faz com que as mãos fiquem suando e o coração bata mais forte, não. O que mantém um casamento é o compromisso que temos um com o outro. Só assim podemos continuar casados com aquela pessoa, e porque nos ama e conhece as nossas necessidades. Ele nos dá as diretrizes criando mandamentos que vão nos guiar no processo de sabermos nos expressar sexualmente de uma forma sadia em cada fase da nossa vida. Em 1 Coríntios, queridos, no capítulo 6, verso 12 a 20, está escrito o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, queridos, nós aprendemos com esta palavra que nós precisamos dedicar a nossa vida e o nosso corpo deve ser santificado ao Senhor. Nós devemos oferecer como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, como o culto racional que devemos prestar todos os dias. A Bíblia diz, queridos, ela dá um alerta: os adúlteros, eles não verão a Deus. Então, e lembre-se, Jesus disse que nós pecamos, adulteramos de pensar. Se você tem agido dessa maneira e tem agora descoberto no seu coração que isso acontece com você, você precisa se arrepender. Você talvez tenha pedido misericórdia a Deus, talvez em seu coração esteja endurecido com relação a esses valores, né, que você tenha até que dizer assim: ó Deus, eu continuo achando que é bobagem, mas a Bíblia está dizendo que não. Então, por favor, Espírito Santo, me convença aí, né? Uma oração que você faz a Deus, Deus ouve. Todas as orações, Ele está ouvindo você, né? E se você orar a Deus e pedir a Deus, Deus vai falar ao seu coração, vai te mostrar o caminho da restauração, o caminho do quebrantamento ao Senhor, para que você possa ter direito, acesso ao novo começo. Talvez você ainda esteja solteiro, mas tenha traído o seu futuro cônjuge, mantendo relação sexual com outras pessoas, sabendo que isto não agrada a Deus. Talvez os seus pais, o pastor, ninguém da sua família saiba, mas olha, Deus sabe. Ele estava lá no seu lado naquele momento que você estava fazendo essa besteira. E pasme você, Ele estava olhando para você e estava amando você com amor eterno. Olhando com o coração partido e dizendo: meu filho, você conhece um caminho melhor, você sabe como viver melhor. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Apesar de nós, Ele nos ama. Não é pelo que fizemos a Ele, mas é pelo amor que Ele tem, que supera todas as nossas fraquezas e diferenças. Nosso Deus é um Pai amoroso. Ele está sempre de braços abertos, dizendo: meu filho, mude de vida, vamos recomeçar. Então, querido, nessa noite, deixe o Espírito Santo de Deus convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Um coração quebrantado, sensível à voz do Espírito, é convencido pelo Espírito de Deus diariamente.
E é uma das melhores garantias de que podemos ter, de que ficaremos longe do pecado. Então você precisa viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Existe uma outra maneira de nos protegermos contra a quebra desse mandamento, que é mantendo uma mente limpa. Você precisa, então, renovar a sua mente. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente é um computador, ela recebe informação, ela processa essas informações, ela arquiva essas informações em pastas e elas ficam ali no desktop da sua mente. Às vezes, dependendo da programação feita aí, aparece quando você liga a máquina, você liga o computador, já aparece uma propaganda da sua mente. Você vê alguma situação, já vem tudo no seu coração, aquele desejo, aquele pecado. Por quê? Porque você viu, ficou armazenado. Então você precisa ter a mente todos os dias renovado pela palavra de Deus, para que quando essas imagens que você gravou na sua mente, elas vierem como uma seta de Satanás, elas possam cair por terra e não levar você a pecar. Lembre-se, pense bem, filmes que você assiste, DVD, fitas que você aluga, né, televisão, os filmes que você vê na televisão, né, tudo isso trazem informações que podem te levar a pecar. Então, você pode mudar essa atitude e você pode aceitar essa situação. O que nós podemos fazer para proteger a nossa mente dessas cenas? Olha, o que você pode fazer quando um amigo te conta uma piada picante? O que você pode fazer quando uma imagem despudorada, né, passa diante dos seus olhos? Nós precisamos estar conscientes de quem nós somos e para onde nós vamos. Tá? Você precisa usar tudo o que você tem, todos os recursos, a palavra que está no seu coração, na sua mente. Se você tem acesso a livros que trazem palavras de incentivo, de vida, leia. Mas olha, a principal arma que você tem para combater os desejos, as paixões ilícitas, ainda é a palavra de Deus. Tá? Você precisa estar meditando todos os dias na palavra de Deus. Nós precisamos tomar uma ação consciente. E o Filipenses 4 nos alerta de uma maneira carinhosa, a prática eficaz contra este perigo aí dessas imagens, de não mantermos a nossa mente limpa. As ações impuras, elas são consequência de pensamentos impuros, que por sua vez são consequência de valores impuros. Se você alimenta valores impuros na sua mente, você vai acabar pecando. Se os meus valores são impuros, a minha mente é pura, e quando a tentação vem, olha, os valores, eles vão ditar o que eu vou fazer. Então, mente pura, valores puros, mente fortalecida, o pecado é bloqueado pela força do Espírito Santo que age em você. E, como diz Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, né? Se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se mantivermos esses pensamentos, não haverá espaço para o resto, espaço para o pecado. Então decida hoje em seu coração ser fiel até que a morte os separe. Amém? Vamos tomar essa decisão. Eu quero orar com você, eu quero abençoar você neste momento. Então feche os seus olhos aí onde você está e ore comigo. Deus amado, nós imploramos a bênção do Senhor, porque nós sabemos que isto está no teu coração, e a tua palavra ela garante que se pedirmos conforme a tua vontade, o Senhor nos concede.
Então, Deus, como eu creio, eu clamo pela tua misericórdia. Ó Deus, sonda o meu coração, o meu espírito. Abençoa a vida do meu irmão que está assistindo neste momento. A tua palavra que está abrindo o seu coração para o Senhor neste momento. Ó Deus, que só possa sondá-lo e aquilo que o separa, aquilo que de repente imagens, sonhos, desejos pecaminosos que possam estar levando a ele ou ela a se tornar um adúltero, que isso possa ser eliminado da sua mente, que sua mente possa ser fortalecida no Senhor. Ó Deus, obrigado então, eu digo, Senhor, pela certeza de que nunca nós enfrentaremos uma provação ou uma tentação maior do que podemos suportar. Obrigado, Jesus, porque o Teu Espírito Santo é o nosso Consolador, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem ilumina nossos caminhos, o Senhor é quem nos mostra o caminho da vitória, e nós cremos, ó Deus, e por isso nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, crendo que a Tua palavra, ela vem de encontro às nossas vidas, para nos dar livramento, para nos trazer força, para nos trazer vitória, para nos trazer, ó Deus, condição de suportar o pecado e vencer, ó Deus, louvando o Teu nome, exaltando ao Senhor. Ó Deus, obrigado pelas Tuas misericórdias, que se renova a cada manhã. Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que continue a agir nas nossas vidas, continue a impactar as nossas vidas, de tal forma que nós sejamos transformados. Ó Deus, que a nossa mente seja transformada. Ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, seja, ó Deus, construído em nós, edificado em nós, e que as pessoas possam ver Cristo sendo, ó Deus, glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor possa ser, ó Deus, em nós, ó Deus, o brilho das nossas vidas, a esperança da nossa vida. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use como instrumento de bênçãos, que a nossa família, ó Deus, neste momento, eu quero abençoar as nossas famílias com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder. Ministra, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Ó Deus, fortalece, Senhor, a comunhão dos casais. Ó Deus, o relacionamento pai e filho. Ó Deus, mãe e filho, esposo, esposa. Guarda, Senhor, os relacionamentos, as famílias, fortaleça as famílias na Tua presença, para que o inimigo não tenha como prevalecer. Ó Deus, a instituição da família não é uma instituição falida, é uma instituição que foi levantada, erguida pelo Senhor, e nós cremos, ó Deus, que no Senhor nós somos mais que vencedores, e não vamos, ó Deus, nós declaramos, não aceitaremos em nosso coração o conformismo com este mundo, com esta cultura mundana. Nós vamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos santificar, nos separar para o Senhor. Ó Deus, purificar as nossas mentes na Tua presença, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor até aqui nos ajudou. E nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, boa noite, e foi um prazer estar com vocês, que a sua noite seja abençoada e que o Senhor possa guardar e abençoar a sua família, em nome de Jesus. Amém.